Seu Deus, ó Pai, obrigado por este dia, obrigado por esse culto. Nós te pedimos pela vida do pastor Neri, que está lá acamado, que o Senhor possa estar visitando teu Santo Espírito e que eles possam estar nesse processo de recuperação. Os médicos estão achando o que for o tratamento ideal para ele, ó Pai. Nós também te pedimos aqui por cada um que está aqui com vontade de aprender, que nós possamos aprender, ter entendimento da tua palavra e principalmente colocar em prática. Eu te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém? Então, olha, viu, Marcelo? Teve vaguinha aí para vocês. Sobrou aí, por enquanto está. Todo mundo recebeu a apostila? Sim. Quem não recebeu, tem aqui. E aí, o que acontece? Vamos lá rapidinho para a avaliação. As orientações gerais, tá? Para toda a matéria. Então, limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas você fica reprovado. Se por algum motivo, você estiver na escala do Ministério no horário do CENIB, Nova Kids ou outros mais, você será abonado esta falta, mas você só tem o direito a uma única falta, ok? Nesse caso aí de ser abonada por Ministério. Em caso de falta, isso é muito importante, no dia da avaliação, porque essa prova, quem veio do fundamento sabe que até então não tinha prova, mas agora no CENIB tem uma provinha fácil, só para mesmo verificar o comprometimento, o aprendizado de vocês. Em caso de falta no dia da avaliação, que é no domingo, na última aula, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo após, na semana seguinte, para marcar dia e hora da segunda chamada, E a média para aprovação no CENIB é 6. Então, isso é muito importante. Você perdeu a prova no domingo, aí naquela semana marque. Não espere chegar o domingo para marcar, porque aí você passou de uma semana, é fechado a ficha lá das notas, a planilha, e você perde. Então, aí teria que fazer novamente. Então, é muito importante que você não perca. As orientações específicas para esta matéria. O valor do teste da matéria é 6 pontos. Aqui só tem, como se diz na linguagem popular, os dinossauros aí da Nibs. Vou dar aula para o César, por exemplo. Tenho que falar para o César. César tem que me ensinar, na verdade. E outros mais, o Cássio. Então, também... Não tem que... Vai ensinar mais do que aprender, Isso aí. Tem as tarefas, memorização de versículo 3, que vale 3 pontos, e apostilas preenchidas 1. Tá? Isso sem contar o pessoal do Nova Kids, os novos, os velhos e os professores. Tem mais que ensinar, não é verdade? E aí, já deixando aqui, para a semana que vem, lá no final da sua apostila, está lá, tarefa para a semana, memorizar Mateus 16, 18. Então, você vai ter, são essas tarefas que valem 3 pontos no processo de memorização. Tranquilo? Alguma dúvida? Podemos continuar? Então, veja bem, por que devemos estudar a história da igreja? Qual é a finalidade, o porquê desta questão? Nós precisamos compreender a história da igreja porque é a comunidade dos salvos resgatados por Cristo Jesus. Então, para você saber como esse processo todo está interligado ao longo do tempo, principalmente lá quando nós vamos partir de Malaquias. Por que estudar? Serve para nos incentivar uma força motivadora, trazendo esperança, renovação, Você perceber que a igreja, por muito tempo, ou melhor dizendo, sempre, ela foi perseguida, Então, incomoda a muitos, Nos ajuda a ver a ação e a obra de Deus ao longo desse tempo, Então, você vai perceber durante os vários séculos a atuação de Deus nessa questão. E aprender uma coisa que é muito importante, que eu vou responder mais lá na frente, mas para você saber. Cristo deixou alguma igreja na Terra? Porque quem não quer ser evangélico, geralmente, fala assim, mas Cristo não deixou nenhuma igreja, não deixou nenhuma religião, não é verdade? Mas Cristo deixou alguma igreja na Terra? Sim ou não? Sim?
Nós, exatamente, né? Nós. Então ele deixou. Então, quando a pessoa fala assim, então, mas não, tudo leva, o caminho da salvação, tudo leva. Não, nós já sabemos que não é, que não vamos discutir, mas principalmente essa questão. Cristo não deixou nenhuma igreja, deixou sim nós. E quem são esses nós? São aqueles que cumprem a palavra de Deus, né, que cumprem os seus mandamentos, né, os seus princípios, né, principalmente o entendimento lá da carta de Paulo, que são os princípios da igreja. Então, Cristo como construtor deixou-se uma igreja que somos nós, todos nós somos pedras, nós vamos ver isso, né, porque tem lá a história de Pedro, que era pedra e tudo mais, mas todos nós somos a pedra, né, então é importante você ter ideia. E aí depois você vai desmistificando tudo isso que a pessoa tem, que utiliza de argumento contra a vinda para a igreja evangélica, principalmente, ok? Nós vamos falando, se você por acaso não conseguir preencher a apostila aí todinha, lá no finalzinho, nos últimos 5 minutos, eu volto, faço um resumão para que a gente possa pegar tudo certinho, ok, Marcelo? E aí, se vocês quiserem falar alguma coisa durante esse período, tá a Sandrinha ali escondida também, não é verdade? Olha, sempre assim, da última vez quem fez história foi todos os pastores. Eu falei, eu vou ensinar o que para esse pessoal, né? Querem me colocar em que situação, né? Então, olha, lá no livro de Malaquias, o profeta faz um alerta sobre a advertência final, sobre o dia do juízo de Deus e sobre o temor de Deus, né? É a grande questão, a diferença entre temor e tremer. O Neri até colocou aqui, ó. A maioria dos cristãos treme diante da perspectiva do grande dia do juízo e da morte. Por que eles tremem? Porque eu não tremo. Você treme, Mônica? Não, por quê? Porque tem uma palavra por aqui, ó. Confiança. Nós temos a confiança, né, em Cristo Jesus, que somos salvos. Agora, aquele cara que não está muito firme, né, que geralmente está aprontando ou não entregou totalmente a sua vida, ele tem essa que treme, porque não tem a confiança, né? Aí nós sabemos que a Bíblia fala do alerta, né? Do verdadeiro temor de Deus, do exercício da sabedoria. O verdadeiro temor é aquele que tem a confiança que Deus está fazendo o melhor para você. Temor ficou há muito tempo associado a medo, mas não é isso. Não é. Temor é a confiança que você deposita em quem está fazendo algo de bom para você, o melhor para você, ok? E aí lá está a primeira frase aí, ó. Na conclusão do livro de Malaquias, o profeta faz um alerta sobre a advertência final, sobre o dia do juízo de Deus e sobre o temor de Deus. Pegaram? Conseguiram pegar? Depois, eu só posso confiar, adorar, amar a Deus quando eu creio que Ele é pela Bíblia e também quando eu descubro que Ele é exatamente, né, o que eu preciso dEle. Que você entrega a sua vida a Deus. Que você sabe que não é só confiar, eu amo, eu dependo, eu adoro, eu estou entregando um conjunto de situações em que você entrega totalmente. Perfeito? Alguma dúvida aí? Depois, no Velho Testamento, Malaquias, hoje o livro de Malaquias, só lembrando, já está aqui, você já sabe que foi antes do silêncio. É o último livro do silêncio. Mas ele é um livro, só para que você entenda, ele foi um livro que foi feito basicamente quando? Quando? Depois do exílio lá, falou, né? Exatamente, do cativeiro. E aí, esse livro, ele é voltado para quem, principalmente? O povo de Israel, sim, mas um grupo específico, os sacerdotes, os levitas, que eram, na época, os sacerdotes. E hoje esse livro é importante para a gente, por quê? Sim, verdade. Mas porque, principalmente hoje, quem são os verdadeiros sacerdotes de Deus? Somos nós. Então ele é muito importante, às vezes é esquecido, né? Ele tem essa questão que é bem atual, voltada para a gente, que nós somos agora o verdadeiro sacerdote. A igreja de Cristo, o verdadeiro sacerdote.
Após esse período de silêncio, mais ou menos de 400 anos, né? Depois, quem quiser, eu não vou discutir aqui essa questão, quem quiser depois falar comigo, tem um material que mostra que a datação está errada, né? Então, Cristo nasceu muito antes, né? Uns 30, 40 anos antes, mais ou menos, do que a data coloca, primeiro ano depois de Cristo, até porque isso já é confirmado. Porque o reino de Herodes foi bem antes, né, o reinado de Herodes, alguns acontecimentos para bater esses 400 anos. Então, de onde veio isso? Isso foi um erro da própria Igreja Católica, do calendário gregoriano, que coloca, né, que é o grande problema da Igreja Católica. Qual é? Não vamos falar mal, mas qual é o grande problema? O Papa, ele é infalível. Né? O que ele fala é a certeza plena. E isso coloca o Papa acima da Bíblia. Né? Então, eles colocam a tradição como o principal elemento da igreja. Então, a palavra do Papa é infalível. Então, ele sabe, ele determina, e os concílios, ao longo do tempo, foram criando algumas tradições, né, que foram colocando santos, velas, e essas datas do calendário gregoriano que gerou essa diferença, tá? Só para você saber, né, se algum dia alguém questionar, e quem quiser aprofundar, depois eu indico o material. E aí, após esse período de silêncio, surgiu então João Batista, que preparou o caminho para a apresentação de Jesus Cristo, a qual veio na plenitude de todos os tempos. Né? Se você perceber, a Bíblia está toda encaixadinha, está certinho. Né? E Deus, cumprindo-se a plenitude, passou a falar a nós pelo Filho. Né? Agora é a segunda forma de Deus falar com a gente. A primeira forma era Deus, através lá, levantava os profetas. Né? A segunda é Cristo diretamente com a gente. E a terceira é através agora do Espírito Santo, né? Quem é o Criador que criou tudo, o macro e o microcosmo? Isso aí quer dizer que criou tudo no sentido de todas as coisas, não existe alguma diferença, né? Ok? E aí a grande questão, mandou Jesus, que o povo receptor do Messias, quem era o povo? Os judeus, não recebeu, né? Porque era uma coisa fora para o povo judeu da casinha deles. Por quê? Imagine, eles queriam um guerreiro, tipo o rei Davi, um libertador do jugo romano, né? Da escravidão romana, um conquistador, e aí vem Jesus, né? Humilde, feio, né? Com a fala de perdão, reino dos céus, né? Para eles, não existe, entrou, né? Deu um colapso. Oi? Em cima de um burro, exatamente, deu um colapso total na mente desse povo, né? Eu fui há 3 anos atrás a Israel. Vocês sabiam que até hoje existe uma comissão lá em Israel, para quando se levanta alguém falando que é Messias, né? Vai diretamente para essa comissão, né? Ser sabatinado. E aí, depois disso, que eles internam louco, ou prende e tudo mais. Por quê? Acontece até hoje isso. Porque eles estão esperando o Messias, né? Oi? O libertador, exatamente. Então, como eles estão esperando, eles fazem essa sabatina sempre, né? E aí, ó, a segunda palavra aí, ó, segundo Provérbios 1:7, o que a verdadeira sabedoria desperta em nós? Aquele material anterior, o temor ao Senhor, né? Este temor ao Senhor está intimamente relacionado com confiança, aquilo que eu falei. O Velho Testamento é concluído com o livro do profeta Malaquias, seguido por um silêncio de Deus que durou mais ou menos 400 anos, ok? E aí, também, até essa parte. Em Malaquias 4:5, Deus falou que enviaria o profeta Elias antes do dia do Senhor, que fará com que os pais se retratem com seus filhos e os filhos se convertam com seus pais. Quem foi este profeta? Elias, neste tempo, e o que pregava, segundo é relatado em Mateus 3:1-5 e Lucas 1:17. Quem era? João Batista? Então preencha aí, João Batista. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5. João Batista. Ele fala o quê? O arrependimento dos pecados em preparação do caminho do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo pegou? Sim. Então, João Batista, o arrependimento dos pecados em preparação do caminho do Senhor Jesus Cristo. Posso continuar?
Tá dando para entender? Oi. Não sei se é propícia a pergunta, mas aí nesse período de 400 anos, existe algo que o cristianismo, por exemplo, considera? É um silêncio. É o silêncio. É o silêncio. Pegaram aqui, ó. Olha só. João Batista, o arrependimento dos pecados em preparação do caminho do Senhor Jesus Cristo. Existe um período de silêncio, né, que não houve manifestação de Deus registrada, né? Então não foi documentado, não teve, Deus entrou literalmente. E aí a teologia, os teólogos falam de são várias correntes que vão falar, por quê? Estava preparando a vinda de Cristo, era para o povo se voltar novamente para Deus, que estavam afastados, né? Então existem várias teorias da teologia que comentam sobre esta questão, entendeu? Mas a ideia principal, todos nós sabemos, né, que é para a preparação de Cristo, né? Ok? Para a vinda de Cristo. Isso aqui então eu falei, né? O povo que ele veio é para quem está e para quem veio o Messias, estava receoso, não aceitavam, né? Veio um humilde, um manso, eles não queriam, não aceitavam de forma alguma, rejeitou, né? Então veio Jesus para oferecer liberdade do jugo romano, mas principalmente não foi para... Os judeus queriam isso, mas ele não veio para isso, ele veio principalmente, exclusivamente, unicamente para quê? Para a libertação dos pecados, né? Da opressão do diabo, do inferno, levar a vida eterna. Quando os judeus estavam preocupados com a vida terrena, na verdade, ele estava preocupado com a sua vida na vida eterna, né? Após o julgamento final. Então ele queria mostrar a importância que isso aqui era passageiro, que o que importava era a vida eterna. É bem interessante. Aqui alguém é da capelania? O Eduardo é da capelania junto comigo. Vocês são da capelania? Não, né? Só... Oi? Você também da capelania? É que tu não é do meu grupo. Você é do meu grupo, né? E é bem interessante que às vezes a gente pensa de forma mundana, de forma terrena, né? Chega lá no hospital do SEONC, e aí vê aquilo vazio. A gente fala assim, que bênção, né? O hospital está vazio. Aí depois Cristo dá uma martelada assim na nossa cabeça, né? Geralmente o Eduardo está comigo, fala assim, olha quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de ouvir falar de Cristo aqui por vocês, né? Então, aí a gente pensa assim, não estão doentes. Sim, o hospital está vazio, só que às vezes estão doentes espiritualmente, né? E muita gente precisa ouvir de Jesus. Primeiro, porque é uma profecia para que ele possa voltar. Aí o Vinícius diz assim, mas hoje em dia todo mundo conhece, só não conhece lá na Coreia do Norte, que tem opressão, não é verdade? Aí eu e o Eduardo falamos, semana passada tivemos uma experiência 3 quadras daqui, dentro do SEONC. Chegamos para evangelizar, o pai estava internado, o filho acompanhando, aí falamos, olha, você aceita ouvir a palavra de... somos da capelania, posso falar de salvação, da palavra de Jesus? Ele falou, pode. Aí o senhor sabe? Não, o senhor nunca ouviu falar? Não é, Eduardo? Diga, nunca ouviu falar, você que está falando, eu nunca estive lá, nem sei de onde ele é. Aí nós oramos, aí falamos, você quer fazer a oração de entrega? Aí ele falou, se você disse que é uma coisa boa, eu faço, mas não conheço. Que Jesus é esse? Olha, o Senhor e o Filho nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Eu não estou falando da Coreia do Norte, eu estou falando de Cascavel, 3 quadras da igreja, do SEONC, né? Os paraguaios também, né? Então, a gente plantou a semente, aí eles agora vão ter que fazer a parte dele. Mas como é importante a gente falar, porque muita gente ainda não ouviu falar, né? Então, é bem preocupante. E aí, esta é a ideia que veio para libertar não do jugo romano, mas do pecado, da opressão do diabo, para que a gente possa ser salvo de fato. E Jesus Cristo veio para oferecer liberdade e vida de verdade. E esta vida abundante deveria ser vivida na comunidade com a igreja, né? Então, a igreja que ele próprio criou. Para você compreender mais da igreja, o melhor livro é o de Atos.
o Atos, você vê todo esse início da igreja primitiva, o processo de perseguição, a morte de Estevão e outros mais. Então ali é uma boa oportunidade para você ler. Tá? E ele, Jesus Cristo, é a pedra que foi rejeitada por todos nós, construtores, tornando-se como pedra angular. Aí aqui já vou falar sobre isso. Portanto, não há salvação em nenhum outro, porque nem todo o universo não existe nenhum outro nome dado entre os nomes que possa dar salvação. E aí, o que é uma pedra angular? Diga aí, doutor Marcelo. A pedra base, a principal, a referência, né? E aí, aqui você acaba, já vamos falar, com a grande questão, a grande problemática da Igreja Católica. Quem para eles é a pedra angular, é a pedra base? Pedro. Já vamos chegar lá. Que Jesus falou, a ti vou dar a chave dos reinos, do reino dos céus. Ele não deu a chave da porta da igreja ou a porta de quem pode entrar e quem pode sair. Vocês já devem ter visto muita charge. São Pedro lá, pode entrar. Opa, você não, pode ficar. Não é verdade? Tem muito disso porque dá uma ideia de julgamento ali. Quem define é Pedro e não é Pedro que define. Nós sabemos disso. E aí nós vamos entender já sobre essa questão da pedra. E chegando Jesus, aqui ó. Eu li isso aqui. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens o Filho do Homem? Eles disseram, uns são João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, outros um profeta. E aí tem lá uma passagem, e terminando, continuando, ele fala assim, e vocês? O que dizem, né? E aí Pedro fala, tu és o Cristo vivo, Filho de Deus vivo. E aí ele vem falando, isso aqui tudo para a gente entender essa questão da história de Pedro. Tá? Aí ele vem falando, e Jesus respondeu, bem-aventurado és tu, Simão, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem edifica, constrói hoje alguma coisa, quem é? Qual é a profissão? Quem faz isso? O engenheiro. Naquela época era o construtor. Então Jesus, além de ser a pedra base angular, ele é o construtor, né? Isso é muito importante. Tá? Ele é o construtor, está bem claro na Bíblia. Não é Pedro, porque todo mundo fala que, os católicos, que Pedro é a base, é a pedra principal, não é verdade? E sobre ela, né, da palavra, sim, exato. Né, o fragmento, eles tiram um pedacinho, né, e usam de acordo. E fazem de acordo. Sim. Se a gente não estudar pelo contexto geral, em qualquer religião fragmentada, a gente vai se perder. E aí, falando lá, continuando na apostila, só para você completar aí. Na plenitude dos tempos, Deus passou a falar a nós pelo Filho, que é hoje, na atualidade. E aí, Hebreus 1:2. Nestes últimos dias, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro. Então, nesses últimos dias, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Então, quem é o herdeiro? É Pedro? Não, né? Jesus. E aí, continuando aí, ó, para você concluir. De acordo com o que está relatado em João 1:10-12, como o povo receptor reagiu ao Messias, não foi reconhecido e nem o receberam. Mas aos que o receberam, ele lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Mas aos que o receberam, ele lhes deu o direito de serem filhos de Deus. Né? Não são mais criaturas, são filhos. E continuando aí. Então veio Jesus para oferecer liberdade, não apenas do jugo romano, mas principalmente, aquilo que eu falei, do jugo do inferno e do pecado. Do jugo do inferno e do pecado. Coisa que eles não entenderam, né? Coisa que não conseguiam compreender a ideia principal. Fala. Pulei um?
Ah, sim. Mas porque não o receberam? Porque um Messias humilde, manso, eles não queriam. Esse é alguém que os livrasse do jugo romano. Mas Messias humilde não, e sim que livrassem do jugo romano. Eles queriam um libertador guerreiro. Pegaram tudo aí? Né? Queriam um libertador guerreiro, que não foi o que aconteceu. E é tão engraçado quando eu estive lá, é tão confuso a cidade velha de Jerusalém, e o Santo Sepulcro, então, é mais confuso ainda. E parece que Deus deixa dar em cima do povo para o povo aprender. E os judeus, primeiro que tem um lugar lá, que é onde está o corpo de forma simbólica do rei Davi. E eles entram para adorar, os judeus, né? Nós entramos lá para ver, e eles entram para adorar. E olha, eles não podem ter imagem. E na frente tem a imagem do rei Davi. E aí eles quebraram, não sei se foi um pedaço do nariz ou da orelha, uma dessas duas coisas, do nariz ou da orelha, para poder ser a imagem, que aí eles justificam que não é uma imagem perfeita, é uma coisa mais ou menos quebrada, que isso Deus não se importa. Falam assim mesmo, olha que doideira, né? É igual quando você for visitar a Capela Sistina, não, a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Eu tive a sensação de estar dentro de um templo pagão. Né? Tu já foi lá? Fez assim? Não é um templo pagão? Porque tem os corpos de todos os papas lá dentro, de outras pessoas. E aí eu ainda tive, eu e minha esposa falamos assim, estava lá um trecho que você pagava para visitar os tesouros, não sei se foi nessa basílica ou foi na outra, uma dessas aí, os tesouros da igreja. Falei, Grace, vamos entrar para ver, porque tesouros da igreja, quanto deve ter ao longo dos anos de exploração dos povos. Pensei isso, aí entramos, aí estava lá. Ao entrar, o osso dentro de um relicário de Pedro, os dentes de João, a mão de Paulo, tudo lá. Eu falei, gente, isso é de vários dos apóstolos e vários marcos. Isso é o tesouro para eles, né? E aí tudo lá, numa posição de altar para você estar orando, reverenciando, né, rezando. Olha, aquilo ali me deu uma sensação de paganismo, que eu falei assim para minha esposa, não sei se deu para você também, não quero ficar muito tempo aqui não, porque é uma coisa, você sente um lugar que não é de paz, é muito mais pesado. Sentiu isso também? É um cemitério, ele falou tudo, um cemitério. E tudo com muitas pompas, na verdade. Continuando. Duas coisas estão conectadas ao edifício proposto. A pedra do fundamento e o divino construtor, que é Cristo. Né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas quem é e o que está essa pedra? A resposta é a confissão de Pedro, e não é ele próprio. Pedro era uma pedra viva no templo, no novo templo. Né? Tu és Pedro, e tu és como uma pedra. Hoje, o César também é uma pedra? Sim, né? Todos nós. Por isso que aquela questão ali, que a primeira parte da pedra, que Cristo fala para ele em relação à pedra, para mostrar que a igreja será construída com um pouquinho de cada um. Nós somos a igreja, nós somos essa pedra que vai fazer a construção dessa nova igreja que vai levar adiante. Entenderam isso? E aí mais a revelação do Pai por Pedro, da glória da pessoa do seu Filho, é o fundamento sobre a qual a igreja é edificada. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. A gloriosa pessoa do Filho ressurreto. Pedra revelada aqui, e chegando vós a ele, pedra viva, né? Que nós somos todos essa pedra viva. E aí a parte da chave. Ele fala lá da questão das chaves, que Pedro tem as chaves do reino dos céus. O que isso significa? Não sei se eu já coloquei aqui. Não, está no outro. O que isso significa? O que isso significa ter as chaves do reino? Ele que vai abrir, que vai decidir quem vai entrar, quem não vai entrar. Rodrigo, né? Rodrigo, o que significa isso, Rodrigo? Não sabe? Sabe, César? Alguém sabe? Quer dar uma sugestão? Fala. Eu acho,
pensando eu, né? Aham. Vamos ser algum prefeito, alguma autoridade, ganha uma chave da cidade. Sim. Então ele tem a liberdade de entrar nessa cidade. Sim. Então acredito que seja mais ou menos ele tem a chave, então ele tem o acesso a entrar no céu. Quase isso, não é bem isso. Tem uma outra questão que é muito mais fundamental. Que Pedro, ninguém vai falar? Perdeu a oportunidade de ganhar um bombom que não tem aqui. Ó. Oi? Eu acho que é a salvação dele. Quase isso também. Vai ser a salvação, mas a ideia principal é que Pedro vai dar o pontapé inicial das boas novas. Pedro vai ser o responsável inicial das boas novas, de levar a palavra de Cristo aos novos, aos judeus e os gentios. Levar a esperança da palavra da salvação em Cristo Jesus, entenderam? Que vai gerar a salvação final. Então, A chave, eu abri a porta, fui o primeiro a entrar e falar, exatamente, expor para todo mundo. E a Igreja Católica entendeu de forma errada, né, falando que é o responsável ali de quem vai entrar no céu ou não, que define as coisas, né? Mas não, ele é o que vai levar esse primeiro momento às boas obras, né? O ensino, né? Oi. Inclusive, eles consideram Pedro como o primeiro papa, né? O primeiro papa da igreja, exatamente. Né? O primeiro papa da igreja que não foi nem deixado. Primeiro que essa figura de papa foi criado pela Igreja Católica, o chefe. Nenhum deles teve essa questão. Né? E aí entra uma questão importante. A Igreja Católica, num princípio, ela até que foi necessária. Né? Por quê? Só para que você entenda. Eu considero isso igual ao universal. Um espírita, um bandista, um candomblé, ele jamais vai sair do candomblé e entrar numa igreja batista. Dificilmente. Até a nossa pode, porque ela é mais renovada, né, esse estilo do teatro, mas dificilmente ele vai entrar. Ele, quando sentir essa necessidade, ele vai sair de lá e vai para a Universal. A Universal, para mim, é o PS, pronto-socorro de um hospital. Só que aí eu chego lá, o Marcelo está no PS, falou assim, ó, Vinícius, vou te receitar isso aqui, eu te aconselho a procurar um especialista, não é verdade? E aí você entrou na Universal, começou a ser tratado e de repente você vai perceber que precisa de algo melhor. Você precisa ser alimentado mais, ter certeza daquilo. E é isso que acontece, que são as outras igrejas. A Igreja Católica teve essa função, sabe? Se não fosse a Igreja Católica, graças à Igreja Católica, nesse momento, né, quando o Império Romano vai deixar de perseguir os cristãos e passar a perseguir os outros, né, a Igreja perseguindo, o que acontece? Ela sai do Oriente e se expande para o Ocidente. Aquilo que Jesus falou, que vocês vão desde Jerusalém a Samaria, aos confins do mundo. E aí utilizou a estrutura, isso aí é história pura, utilizou a estrutura do Império Romano e ela expandiu, entendeu? E aí, claro, aí depois já estava também contaminada, né, já estava contaminada, mas expandiu para depois lá acontecer a reforma protestante e tentar voltar para o seu eixo principal. Mas ela foi importante para esse processo de expansão, ok? Aqui tudo é o que eu falei, ó. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E aí, como eu disse, ele é construtor. Nós somos todos essa pedra aí. Ó. Aí para você completar lá. Jesus Cristo é a pedra que foi rejeitada por todos nós construtores, tornando-se como pedra angular. Está em Atos 4, de 11 a 12. Pegaram? Lá no finalzinho. Portanto, não há salvação em nenhum outro, porque em todo o universo não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Em Mateus 16, 13, Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos. Que pergunta foi essa? Quem essas pessoas dizem que eu sou? Aí nós vimos, né? E quando perguntou aos próprios discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou?
O que Pedro lhe respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ok? Todo mundo pegou? Continuando. Essa parte que eu acabei de falar agora. E chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. E também vós mesmo, como pedras vivas, olha, vós mesmos, nós, né? Nós mesmos, pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Olha, então quem é o sacerdócio de agora? Nós, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, de 4 a 5. Então, ó, nós somos essa pedra viva, né, para praticar o sacerdócio, uns sacrifícios agradáveis e aceitáveis a Deus. O que é um sacrifício agradável e aceitável a Deus? Quer falar, Sandrinha? Não? Quer falar? O que seria um sacrifício, Toniel, aceitável e agradável? Diz aí, Sandrinha, pra gente. Obedecer, né? Ser de todo o coração. Exatamente, está em conformidade. Aqui na frente, já para adiantar já, vai falar dos problemas dos falsos que vão se levantar. E aí, de manhã, eu falei uma coisa que é importante. Como é que você percebe que é uma falsa religião, que é uma seita, ou um falso pastor, um falso... Quando está qualquer coisa, um falso professor, está quebrando princípios de Deus. Se quebra princípios de Deus, como o nome diz, não é de Deus. Né? Seja quem for, seja do A ao B do país, né? Para ser de Deus, tem que cumprir os princípios de Deus, né? Quais são? Humildade, lembra aquilo tudo lá que está em Gálatas ou Efésios, se eu não me engano, que fala sobre os princípios, né? Os dons lá do Espírito Santo, né? Os princípios. Então a gente precisa lembrar disso. Está no princípio de Deus? Então, está na presença de Deus, é uma pessoa enviada por Deus. Agora, não está cumprindo os princípios de Deus, você, pula fora. Principalmente quando se fala aí sobre dinheiro ou outras coisas mais. A gente tem que ter sempre esse discernimento. Política, dinheiro, essas questões todas. E aí, tudo isso aqui começa principalmente lá em Atos 2, 37 e 47, que fala do dia do Pentecostes, que a gente não vai falar agora no momento. Tá? Que é essa questão das chaves aí. Isso aqui nós já falamos. E aí, depois, duas coisas excelentes, importantes nessa questão da igreja, né? Lá no Atos 1, 5 a 8, fala: o batismo de João Batista, com ou nas águas, selava o arrependimento e preparava o coração das pessoas para receberem Jesus e o seu reino. O batismo com o Espírito Santo sela aquele que crê, de todas as raças, tribos, nações, no corpo de Cristo, que é a igreja agora. E aí uma pergunta básica para vocês, que está falando dessa parte da igreja aqui, que a gente recebe com o batismo, o Espírito Santo, somos selados. Quando a gente começa a pecar muito, Eduardo, aí perdemos o Espírito Santo. Sim ou não? Isso, muito bem, entristecemos, apaga. Eu falo sempre um copinho. Se a gente está em oração, conectado com Deus, o copinho está sempre cheio, está sempre Deus coloca lá água, Espírito Santo. Só que aí você começa a pecar, né? A água vai evaporando, vai diminuindo, aí ele vai ficando lá no cantinho oprimido. Por que isso? Porque na passagem diz: nós fomos selados. E o selo naquela época, o sentido da palavra era ser marcado e lacrado. Então você não perde aqui. Algumas linhas da teologia acreditam que o cristão perde, né? Mas aqui nós não acreditamos. Acreditamos que ele vai sendo diminuindo lá, ficando apagado. Ou até mesmo pode ser que a pessoa está dentro da igreja e não tenha ainda se convertido, se entregue
totalmente a Deus. Pode ter sido até se batizado, só que de repente não, o batismo não teve aquela experiência, né, naquele momento. Fez por uma obrigação, talvez, não fez por entendimento, por amor, fez porque que todo mundo tem que fazer. Eu mesmo, quando ia casar com a Grace, aí minha família é uma bagunça, né? Meu pai é filho de judeu, mas tem espírita, tem todo tipo de gente, tem aquele sansei, jurei, sei lá, aquela... Isso, tem de tudo lá na minha família, né? E aí, minhas tias falaram assim, ó, você sabe que vai ter que entrar, vai ter que fazer as coisas lá para casar com ela, né? Eu falei, de repente a gente casa na igreja católica. Aí a igreja já falou, não, na igreja batista. Eu falei, então por isso não, eu vou lá, eu me batizo, né? E viro evangélico e pronto, casa e sossega, tudo. Só que aí Deus me colocou, aí para fazer isso eu tinha que fazer umas aulinhas lá, tipo o CENIB da igreja lá no Rio de Janeiro. E aí, coitado, eu fico pensando, né? Eu falo assim, olha, hoje dou aula para pastores, né? Então aí, quando aparece um para incomodar, eu falo, é por isso, agora eu compreendo. Porque eu tinha um senhorzinho, o seu Pedro, ele ensinava, e eu debatia tudo. Né? Ele falava, eu retrucava, ele falava, eu retrucava, ele falava, eu retrucava. E ele com muito amor, sabe? Falava, não é assim. E aí, não sei porquê, o pastor me colocou lá para fazer 2 vezes, né, o CENIB com aquele senhorzinho, né? Tanto que no dia da conversa lá que teve para casar, aí não sei quem lá da secretaria, eu não me lembro quem era a moça responsável lá do CENIB, falou, não, ele já fez 2, 3 vezes lá o tipo fundamentos, o que seria um com Deus, com o seu Pedro, porque não sai dali, né? E estava sempre ali, e acabou que Deus, nesse meio tempo, eu acabei que me batizei, de fato, acredito que com o Espírito Santo me entreguei, de fato, já estava convertido. Só que o princípio, porque eu dei esse exemplo, porque o princípio era só para casar lá na igreja, para ficar com a minha esposa e ver se ainda queria ver se saía da igreja, né? Aconteceu uma coisa bem interessante aqui Sim. na igreja, um rapaz foi se batizar e daí o pastor perguntou, por que você quer se batizar? Meus amigos estão se batizando, também vou se batizar, vou ficar para trás. Então todo mundo então a gente não tinha entendido realmente o motivo, né? E aí, só que de repente no caminhar ele vai sofrendo essa interferência de Deus, né? Essa intervenção, né? E aí, aqui só para você entender rapidamente, o período ali de 30 anos inicial da igreja, ela em Jerusalém, só judeus, né? Convertidos ao judaísmo, então ela estava bem restrita. Depois a percepção deu uma continuação ao judaísmo no cumprimento das profecias. E aí, por último, chegou a gente aqui em Atos, na festa do Pentecoste, né? E começou o processo de perseguição da igreja. E logo depois, ela, quando deixa de ser perseguida, e aí com Constantino e Teodósio, e aí ela se aproveita do Império Romano, aí já está estruturada, e aí ela vem para o Ocidente de uma forma maior. Ok? Tranquilo? Continuando. Para você preencher lá a apostila, ó, essa parte. Além de ser a pedra viva, Jesus Cristo é o que mais dá à igreja, o construtor. Né? Construtor. Em Mateus 16, 18, o que nos dá a certeza, segundo ele próprio afirma em Mateus, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então a gente percebe que ali ele é o construtor, o engenheiro, né? Eu edificarei, não é você, Pedro, é eu edificarei a minha igreja. Continuando em Mateus 16, 16, Jesus Cristo disse que daria a Pedro as chaves do reino dos céus. O que isso significa? Que Pedro receberia o privilégio em ser aquele que daria o pontapé inicial em pregar as boas novas do Evangelho. O pontapé, aquele que ia começar a iniciar a obra que Cristo preparou os seus discípulos, entendeu? Essa é o grande pulo do gato. E aqui, para você preencher essa última parte aí, na mensagem de Pedro aparecem 3 destaques, lá em Gálatas 2:9. Na igreja primitiva, os dirigentes eram 12 apóstolos, Pedro e João eram os principais, e aí continuando também, e depois em Atos. E aí você vê, o primeiro, o caráter messiânico de Jesus.
o caráter messiânico. Segundo, a ressurreição de Jesus. E terceiro, que está aí na sua apostila, a segunda vinda de Jesus. E aqui em Atos fala aí a conversão de 3.000, depois 5.000 de tantos que se converteram. E a última parte fala, pegaram anteriormente ali? Ok? E a última parte fala lá da perseguição, culminando com a morte de Estevão, e o grande problema que são o que acontece hoje nas igrejas, que Neri colocou, que começamos por aqui, é o quê? Quando surgiu a entrega das propriedades, né? Então, quando começaram a mexer com o quê? Com dinheiro, né? Poder. Aí a igreja começa a se relacionar diretamente com dinheiro, poder. A igreja não, os homens, né? Porque a igreja somos nós, mas a ideia que Cristo queria de igreja não é essa. E aí começa a ter a experiência do fracasso, ok? E aí vai se deteriorando, principalmente aqui durante o Império Romano, a degradação. Se você tiver depois com calma, quiser ler em história, né, o material mostra lá esse período de degradação que vai acontecendo, principalmente com Constantino e Teodósio. E aí os concílios que vão surgindo. A outra questão principal aqui também que vem falando sobre a quebra dos princípios que eu falei para vocês, né? Então, se você quer ver que Cristo deixou que vão se levantar falsos profetas, né, falsos enganadores, né, querendo, na verdade, tirar o foco, né? Se tirou o foco de Jesus Cristo, você já sabe que é enganação, né? Porque não tem essa, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus? Não, somente Cristo, não tem essa. Né? Não tem, isso é a grande desculpa, não é verdade? Todos os caminhos levam a Deus, ele não deixou nenhuma igreja, né? Então a gente tem que perceber e aprender com isso que foi dito hoje, como você pode falar para essas pessoas, tirar essa ideia errada, né, que é uma mentira do diabo que vai sendo colocado, né, que esse plano da Igreja Católica de adoração aos santos, às imagens, a Maria, isso aí é um plano do diabo para tirar o foco principal, que é em Cristo Jesus, né, que é a ideia principal. Perfeito? E por aí muitos vão perdendo. Aí fala sobre a morte de Estevão, lá em Atos 8, de 1 a 5, né, todos nós já sabemos, e depois essa questão aqui basicamente da dúvida. Não há dúvida que dezenas de milhares e dezenas de milhares, mesmo nas épocas mais sombrias do cristianismo, serão encontradas na gloriosa glória da igreja. Só quero lembrar que na maior parte do período medieval, a igreja estava numa obscuridade total, né? Se você um dia quiser assistir um filme, é um pouquinho cansativo, mas é bem interessante, fala-se o nome da rosa, toda a obscuridade da igreja no período medieval. É bem interessante para você saber questionar. Só que existiu, sim, pessoas nesse período medieval que foram levantadas por Deus para trazer as questões importantes, a boa nova e da continuação. Tanto que isso vai refletir mais na frente na Idade Moderna. Perfeito? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Falei um pouquinho rápido para tentar terminar dentro desse período, porque é muita matéria, né? É muita coisa. E aí depois, nas próximas, eu não sei se vocês vão ficar comigo ou vão... Com certeza, o Neri se recuperando, né? E que ele vai se recuperar, aí eu entrego para ele e vocês continuam com eles. Passo o bastão. Alguma dúvida? Precisa... Todo mundo preencheu a apostila, marcou a sua presença? Sim. Então vamos orar para terminar, ok? Seu Deus, obrigado por mais esta aula, obrigado por o Senhor ter falado aos nossos corações, que nós possamos aprender com sabedoria e principalmente falar com discernimento para aqueles que não conhecem a Tua Palavra. O Senhor esteja presente agora nessa hora do culto e que nós possamos saber praticar esse sacerdócio aqui na igreja, em casa, no trabalho, em todos os momentos da nossa vida, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.